sobre a situação dos Correios e este rombo bilionário. Eu converso agora com o professor da FIA Business School, Cláudio Felizoni. Professor, muito boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Como resolver o problema dos Correios? É uma atividade e uma empresa que fazem sentido em 2025, professor? Boa noite. Boa noite, Fernando. Bem, o problema dos Correios já vem se tornando recorrente desde 2010, né? E tem se tornado assim algo dramático a partir de 2022, 2023, 2024 e agora 2025. É importante salientar o seguinte: se você tomar uma análise internacional, você vai ver que os sistemas de correspondência, os correios, né, a maior parte dos países, os 50% dos países, tem sistemas híbridos, ou seja, o sistema público e também o sistema privado. Você tem aproximadamente aí uns 30% de operações exclusivamente do setor público e o resto, 20%, setor privado. Principalmente, isso está principalmente na Europa e uma participação mais intensa do setor privado nos Estados Unidos, no Canadá. Agora, o que acontece é um problema fundamentalmente de gestão, e você colocou claramente, e este problema de gestão vai ser remetido à sustentação, ao apoio do Tesouro para que esse empréstimo ponto possa ser concedido. São 10 bilhões neste ano, 10 bilhões no próximo ano, são 20 bilhões, o que representa mais ou menos, né, 2% de todo o déficit nominal que nós, infelizmente, acumulamos. Então, sem dúvida, é um problema muito sério, mas a operação dos Correios, particularmente em um país com tantas desigualdades, com o sistema público, é muito importante. Lamentavelmente, com uma operação totalmente ineficiente. Professor, do ponto de vista da gestão da empresa, o senhor entende que seria apenas a necessidade de se ajustar, azeitar a máquina, aumentar receitas, cortar gastos e botar os números de volta no azul? Ou seria preciso uma reforma mais profunda, já que o serviço postal ele é citado até na nossa Constituição como sendo uma atividade exclusiva do governo federal? E aí, por aí, isso gera uma série de consequências, né? O senhor acha que é uma discussão apenas, vamos dizer assim, corporativa, administrativa, ou deveria ser algo mais profundo, inclusive com uma alteração deste dispositivo da Constituição que trata do serviço postal? Em que pé estamos desta discussão? Bom, não tem a menor dúvida de que o problema é estrutural, é preciso uma reformulação completa, né, porque estes déficits eles são recorrentes, não é de agora, não é de agora que isso tem acontecido, e é muito importante, como você está bem colocando, a questão dos Correios como uma atividade de sustentação e de equidade da sociedade brasileira. Nós temos, como já disse anteriormente, se nós considerarmos a linha de pobreza em termos moderados, nos conceitos do Banco Mundial, nós temos aí 40% da população abaixo da linha de pobreza considerada moderada, o que significa muitas dificuldades, inclusive dessas de comunicação. Então, eu creio que, de fato, não é só uma questão de ajustar a gestão de forma imediata. É preciso uma reformulação completa do sistema. E professor, ainda só para a gente concluir essa discussão, que me parece muito interessante, porque é uma discussão fruto do nosso tempo, né? Do momento de 2025, o mundo digital, esse negócio que a gente carrega no nosso bolso, o telefone celular.
outros países que têm serviços postais públicos, como é o caso, e aí o mais simbólico, são os Estados Unidos, onde o US Postal Service terminou, por exemplo, o ano fiscal de 24 com um prejuízo de 9 bilhões e meio de dólares. Na Inglaterra, o Royal Mail, o serviço orgulho dos britânicos, também gira com prejuízo na casa do bilhão de libras esterlinas. Que tipo de discussão que as sociedades deveriam ter sobre este tipo de empresa? A gente não corre o risco de os Correios virarem, sei lá, o novo datilógrafo, uma profissão que não existe mais? De fato, a questão da inclusão digital é uma questão absolutamente fundamental, né, para nós, para todos os países. Você está lembrando muito bem, quer dizer, não é só uma questão de ajuste do aspecto administrativo da gestão, muito embora, lamentavelmente, o que nós assistimos no caso do Brasil é um desgoverno da operação dos Correios, que não é de hoje, vem acontecendo de maneira recorrente. Mas toda essa mudança tecnológica tem impactado, vamos dizer assim, o tipo de negócio. Eu opero com muitas atividades de varejo, e o varejo está sendo transformado com a digitalização, com a inclusão, das operações virtuais. Isso tem modificado completamente. Há necessidade de repensar isso. Porém, no caso do Brasil, ainda você tem uma parcela enorme da população absolutamente distante destas possibilidades de inclusão digital, dependendo fortemente de uma operação física, né, que requer, obviamente, um serviço muito mais eficiente dos Correios públicos. E, professor, muito rapidamente, o nosso tempo já estourou, infelizmente, mas eu queria ouvir o senhor, genericamente, sobre a gestão das estatais. Os números do Banco Central mostram que o déficit primário gerado pelas estatais dobrou nos últimos 12 meses, já são quase 9 bilhões de reais, e resultado disso, impacto disso, é que as subvenções federais para as estatais têm crescido ano após ano. Ano passado foram 27 bilhões de reais em subvenções. Como avaliar a gestão das empresas estatais no atual governo? Governos de esquerda são mais perdulários nas estatais? Eu tenho a impressão que são mais permissivos. É isso que deve estar acontecendo, né? São mais permissivos. Existe uma concepção de que o Estado tem que estar presente por meio das organizações. Essas organizações estão muito submetidas ao controle político. Esse controle político acaba, evidentemente, trazendo uma dissociação da atividade da organização, ou seja, diretorias são divididas e, portanto, nem sempre o diretor de uma determinada unidade, de um determinado setor, responde ao presidente, mas responde ao seu chefe político, o que naturalmente cria uma dificuldade enorme, principalmente num mundo competitivo como esse que nós estamos vivendo hoje. Muito bem, a gente conversou. Você mencionou só pois não. uma informação, Fernando, é o seguinte: quando se compara, por exemplo, os sistemas públicos com os sistemas privados no que diz respeito a Correios, se verifica o seguinte: os sistemas privados, de modo geral, têm custos operacionais de 10% a 15% mais baixos do que opera o setor público, e de 15% a 25% na prestação, na rapidez da transferência de correspondências ou de encomendas. Custa menos e é mais rápido, né, professor? A gente conversou com o professor Cláudio Felizoni, professor da FIA Business, a quem agradeço muito pela conversa. Uma ótima noite, professor. Eu que agradeço. Muito obrigado, Fernando. Até logo.